Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Como o governo decide o que é prioridade? Bom, essa decisão não é tirada do nada, não. Existe um verdadeiro manual de instruções por trás de tudo. E hoje a gente vai desvendar juntos os princípios que regem o orçamento público no Brasil. Bora lá? Pois é, essa pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? E a resposta mexe com a vida de todo mundo, todos os dias. Da escola das crianças ao postinho de saúde, da segurança na rua, à estrada que a gente pega. Mas, como eu disse, nada disso é aleatório. Tudo segue um conjunto de regras bem claras. E a resposta está aqui. São chamados princípios orçamentários. Calma, eu sei que parece um monte de coisa, pode assustar um pouco, mas vamos pensar neles como o grande livro de regras do dinheiro público. Eles existem para garantir que tudo seja usado com responsabilidade e, principalmente, com transparência. E a gente vai simplificar isso tudo agora. Para a gente entender de um jeito bem mais fácil, nós organizamos todas essas regras em 3 pilares, 3 grandes ideias. Primeiro, transparência e controle. Depois, disciplina e realismo. E, por fim, estratégia e foco. No final, a gente vai conectar tudo isso para entender por que essas regras são tão importantes na nossa vida. Vamos começar então pelo primeiro pilar, transparência e controle. A lógica aqui é bem simples, gente. O orçamento público não pode ser um segredo, uma caixa preta que ninguém consegue entender. Essas regras existem justamente para que qualquer cidadão possa olhar, fiscalizar e compreender as contas do governo. E o mais interessante aqui é como essas 3 regrinhas trabalham juntas. Pensa comigo, de que adianta o orçamento ser público se estiver escrito num economês que ninguém entende? E de que adianta ser claro se os gastos vêm com nomes genéricos, tipo outras despesas? Juntos, esses 3 princípios formam uma barreira contra a obscuridade, permitindo uma fiscalização de verdade. Ok, agora que a gente já viu que tudo tem que ser às claras, vamos para o nosso segundo pilar, disciplina e realismo. Porque, vamos combinar, não adianta nada ser transparente se as contas estiverem uma completa bagunça, certo? Estes princípios aqui funcionam como um gerente financeiro da nação, garantindo que o orçamento tenha sempre o pé no chão. Então, aqui a palavra-chave é responsabilidade. O equilíbrio é básico. Não se pode planejar gastar mais do que se espera arrecadar. A exatidão exige honestidade nas previsões. Nada de otimismo exagerado que depois não se confirma. E a unidade de caixa? Pensa na conta corrente da nossa casa. Todo o dinheiro entra e sai de um lugar só. Isso facilita o controle e evita aquela confusão de um monte de contas espalhadas. E ainda dentro desse pilar da disciplina, tem uma regra que é simplesmente fundamental: o princípio do orçamento bruto. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é proibir qualquer tipo de maquiagem nos números. Basicamente, tudo tem que ser mostrado pelo seu valor total, o valor cheio, sem esconder nenhum desconto. Quer ver como isso faz diferença na prática? Olha só que exemplo perfeito para a gente entender. No jeito errado, o líquido a gente só enxergaria uma despesa de 69 mil. Mas, no jeito certo, o bruto, a história completa aparece. A gente vê que a despesa total era de 100 mil e que essa mesma despesa gerou 31 mil de volta para os cofres públicos em impostos e contribuições. Esconder isso seria esconder uma parte gigantesca da movimentação do dinheiro. Beleza, então nosso orçamento já está transparente e disciplinado. Mas e agora? É aí que entra o nosso terceiro e último pilar, estratégia e foco. Agora é hora de ver as regras que garantem que o dinheiro público seja usado de forma inteligente, alinhado com o plano maior. Pensa nessas regras como os guardiões do foco. A programação amarra cada real gasto a um objetivo. A periodicidade bota a ordem do tempo, criando um ciclo claro de planejamento. E a exclusividade, essa é importantíssima. Ela evita que a lei do orçamento vire uma árvore de Natal, sabe? Onde cada um tenta pendurar um projeto que não tem nada a ver com o assunto. Isso impede manobras e mantém a discussão do que realmente importa. Agora se prepara que vem um princípio que costuma dar um nó na cabeça, o da não afetação. A regra geral é a seguinte: o dinheiro que vem dos impostos vai para um caixão geral, um bolo único. E a cada ano, o governo decide como vai fatiar esse bolo, de acordo com as prioridades do momento. Isso dá flexibilidade. Mas presta muita atenção na palavrinha mágica: impostos. E aqui está o pulo do gato para entender isso de vez. Pensa assim, tributo é a categoria maior, como se fosse frutas. Imposto é um tipo específico dentro dessa categoria, como se fosse maçã. Aquela regra de não poder carimbar o dinheiro para um gasto específico vale só para os impostos, só para as maçãs.
Outros tributos, como taxas e contribuições, já podem ter um destino certo desde o início. Entender essa diferença muda tudo. E olha só, como em quase toda a regra, aqui também tem exceção. Mesmo para os impostos, a regra não é absoluta. A própria Constituição chega e fala, opa, peraí, tem umas áreas aqui que são prioridade máxima. É por isso que existem gastos mínimos obrigatórios com saúde e educação, por exemplo. Esse dinheiro, sim, já vem carimbado, para garantir que essas áreas essenciais nunca fiquem desprotegidas. Ufa, vimos um monte de regras, né? Mas a grande questão é, e daí, na prática, no fim do dia, por que tudo isso importa? Bom, é agora que a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça e ver o impacto disso na vida real. Resumindo, esses 3 pilares se sustentam, é um ciclo virtuoso. A transparência dá à sociedade o poder de fiscalizar. Essa fiscalização cobra a disciplina dos governantes, o que mantém a saúde financeira do país. E com as contas em dia, a estratégia garante que o dinheiro seja investido de forma inteligente para melhorar a vida de todo mundo. No final das contas, é disso que se trata. Essas regras não são só detalhes técnicos para burocratas. Elas são a engrenagem que transforma a arrecadação de impostos em serviços públicos de qualidade, de forma organizada, responsável e, principalmente, fiscalizável. São a garantia de um Estado que presta contas à sociedade. E tudo isso deixa uma reflexão final para a gente. Agora que as regras do jogo estão mais claras, que a gente entende um pouco melhor a lógica por trás das decisões, a pergunta que fica é: como podemos usar esse conhecimento para cobrar mais, fiscalizar melhor e participar de forma mais ativa das decisões que moldam o nosso país?